Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Meu nome é Marcelo Correa, sou professor de Geografia e já há alguns anos temos esse programa criado exatamente para poder debater, poder discutir com um pouco mais de profundidade temas atuais, temas que com certeza os grandes vestibulares costumam cobrar, certo? Vocês têm como canal de comunicação, vocês têm uma janela onde podem aí enviar seus comentários, perguntas, críticas, sugestões, fiquem à vontade. Esse programa feito aí para vocês, tá? Usem mesmo, estou à disposição, como com certeza os demais professores de Geografia, de História, outros que eventualmente possam ajudar com relação a esses temas, ok? Bom, um primeiro tema que eu escolhi para o início deste ano, que vocês vão encontrar em nosso blog, vocês têm o endereço na tela, correa.blog.lemonde.fr, tá? Esse blog foi criado exatamente para disponibilizar as matérias que eu considero matérias de maior interesse para os nossos vestibulares, já há alguns anos. Creio que 6º ou 7º ano já da existência desse blog. Vocês têm todas as matérias aí disponíveis. Eventualmente um link ou outro pode não estar funcionando, é claro, o jornal, a revista pode ter retirado a matéria do ar, mas grande parte ainda está aí à disposição de vocês. Lógico, vamos nos ater aos temas mais recentes, mas fiquem à vontade, deem uma navegada aí. Os temas são exclusivamente voltados para nossos vestibulares. Fiquem à vontade também para o uso desse blog. Todas as matérias que nós vamos aqui comentar estão disponíveis no blog, tá? Eu vou passar a data que eu postei a matéria, tá? Eu acho que isso facilita aí na localização, ok? A primeira matéria postada esse ano aqui é do dia 15 do 1, tá? 15 de janeiro, o título Sistema Elétrico Brasileiro. Esse tema, o tema energia, é um tema muito cobrado, tá? Estudem bastante os desdobramentos aí do assunto energia, tanto geração, transmissão, consumo, né? Porque está relacionado ao crescimento econômico, às nossas vidas propriamente, claro, relacionado à sustentabilidade. O tema energia é muito comentado, certo? E não tem como falar em energia no Brasil e não lembrar do que aconteceu lá em 2001. Alguns alunos, né, em função aí da idade, evidente, já se passam aí mais de 10 anos, alguns alunos vão lembrar com um pouco mais de propriedade, outros evidentemente não. Mas o que aconteceu ali no governo Fernando Henrique Cardoso foi a urgência de um racionamento, né? Ou realizávamos um racionamento ou literalmente o Brasil ia apagar, tá? Nós estávamos num ritmo de consumo que era maior do que o que se podia gerar de energia, sobretudo no meio do ano, que é a época mais traumática, que é a época da seca. E a agora me falhou aqui. Nossa energia, grande parte, algo em torno de 80%, é gerado por hidroelétricas. O que acontece no meio do ano? Redução das chuvas, né? A partir do outono, o ritmo de chuva já cai bastante. No inverno, então, é a nossa principal época de seca. E caindo em excesso o volume das hidroelétricas, nós corríamos, então, o risco de um apagão, né? E aí, a medida adotada pelo governo, uma medida polêmica, foi de impor a nós, consumidores, a redução de 20%. Ficou aí uma discussão quanto a esses 20%, né? Se de fato mesmo chegaram a um número após um estudo aprofundado ou foi algo aleatório. Está mais para aleatório, né? Uma suposição, acho que vai dar, do que algo científico, né? De base científica mesmo. Bom, e o problema de você impor uma redução de 20% do consumo é que se você tem aquela família que gasta energia, tá, à torta e à direito, que não está nem aí para o consumo de energia,
Para essa família, reduzir 20% é algo fácil. Né? Agora, se você já tem aquela casa onde as pessoas têm uma consciência, né, da necessidade de economizar, tá? Para essa família, para essa residência que já tem um consumo bem, né, regrado, um consumo bem cuidadoso, para essa família reduzir 20% é praticamente impossível. E exatamente essas famílias que receberiam as multas, né, ou até a ameaça de um corte de energia por não estarem cumprindo a meta. Né? Você que toma banho de 1 hora, né, pensar nesse absurdo, no extremo, você reduz facilmente, mas aquele que já é cuidadoso no seu tempo no banho, como é que ele vai economizar 20%? Difícil, né? Bom, mas passou e o governo reagiu, né? O governo tomou suas medidas em função desse perigo de um quase apagão. Claro que a oposição ao Fernando Henrique vai falar que houve um apagão, vamos deixar a briga política partidária para lá, mas em função desse quase apagão, dessa situação limite que vivemos em 2001, o governo deu início à construção de termoelétricas. Essas termoelétricas, elas entram em operação agora, né, a partir do outono. Né? Nós estamos, né, já há 1 mês do outono, né, em abril, então é agora que o governo vai monitorar o nível das hidroelétricas. Se o nível das represas estiver baixando demais, tá, você fecha algumas turbinas e aciona termoelétricas. Tá? E assim você espera que aquela represa recupere, né, parte, pelo menos, do seu volume. Né? Só que acionar as termoelétricas não é algo tão simples assim. Primeiro, tivemos o custo da construção das mesmas. Depois, tem o custo, né, do próprio combustível. Essas termoelétricas são movidas a gás natural, gás que hoje, por enquanto, ainda vem da Bolívia. E vai demorar um tempo ainda para que a Petrobras possa tirar esse gás, ou outra empresa, né, já não há mais um monopólio, para que alguém possa tirar lá da bacia de Campos e Santos, ou por hora vem da Bolívia. Então tem um custo aí da importação desse gás. E também a questão ambiental, você está queimando um combustível fóssil. Né? Então não é algo tão simples assim. Diminuiu o nível da represa, aciona termoelétricas e está tudo certo. Não é. Tá? Mas essa é uma preocupação grande nossa, ficar na expectativa aí de como andam as represas. Esse monitoramento é um monitoramento diário. Se estiver muito abaixo do nível, tem que fechar, comporta algumas turbinas, pelo menos, para recuperar, para poder, lá em setembro, outubro, quando voltam as chuvas, ter um nível, né, recuperado, ter a sua represa lá no verão, né, quando vem muita chuva, chegar ao nível máximo para enfrentar o próximo outono. A ideia é essa, terminado o verão, a represa tem que estar no nível máximo para enfrentar outono e inverno, as estações secas. Mas nem sempre a gente consegue isso. E agora, né, mais de 10 anos já da data terrível, daquele quase apagão, nós estamos de novo numa situação limite. Tá? Pô, mas nesses 10, 12 anos nada aconteceu? Não. Tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula e nesses, né, primeiros anos do governo Dilma, fizemos muita coisa. Como eu disse, deixa a briga política partidária para lá que eu digo é fora do vestibular. Tá? Você pode ter aí o seu entendimento, deve, tá? Mas o vestibular não quer saber, não entre nessa polêmica junto às nossas provas, ok? Nem provas, nem aula, comentários, deixa para lá. Vamos comentar isso sim, num intervalo, num corredor, mas para aula, para vestibular, política partidária, deixa quieto. Tá? O conselho meu, pelo menos. O que o governo, tanto Fernando Henrique, Lula e Dilma fizeram, tá? Acabou rendendo, olha, os números estão na matéria. Um aumento, nós conseguimos aumentar aqui a geração em 56%. A transmissão também, algo aqui, ó, 54%. Esses números para o vestibular são números inúteis, não pense em guardar esses números. O que interessa para nós é que houve um aumento tanto da geração quanto da transmissão. Tá? Então não vai falar que o governo não fez nada. Tá? Nossos governantes fizeram.
Tá? Foi o bastante? Não, não foi o bastante, por isso estamos de novo nessa situação, né, periclitante, nessa situação limite, né, quase que, não vou falar desesperadora, porque aí já entra na oposição querendo criticar o governo, mas é uma situação que, né, a luz aí, o alerta já acendeu. Tá? Agora, nós estamos vivendo um momento de crise. O mundo, claro que vive uma crise, a Europa nem se fala, vamos discutir muito esse tema ao longo do ano, discutimos muito ano passado. A crise que começou lá nos Estados Unidos em 2008, atingiu a Europa em cheio, a Europa vivia, a pior situação do pós-guerra, com certeza, não estou achando não, dá para afirmar, pelo menos a Europa Ocidental, hoje vive uma situação dramática. Nós vivemos uma situação até confortável, mas preocupa. O governo vem tomando algumas providências para quê? Para aquecer a economia. Essas providências significam facilidade de crédito, né? Redução de impostos como o IPI, né? Redução de IPI, de Imposto sobre Produção Industrial, para fogão, geladeira, micro-ondas. Tá? Essa redução de impostos significa consumo. Que bom, consumo, emprego, arrecadação, ótimo. Mas significa também maior consumo de energia. Se a situação é preocupante quanto a geração, consumo e transmissão, se você intensifica a aquisição de novos eletroeletrônicos, o consumo vai ser maior, né? A demanda por energia é maior. Tá? E é algo, né, que você fica nesse impasse. E aí? Eu quero estimular a economia, mas isso significa maior consumo de energia. Só que eu não tenho. Né? Então nós temos que tomar aí providências emergenciais. Alguns defendem novas termoelétricas, que é algo mais fácil de, né, algo mais assim, rápido. Para você instalar uma termoelétrica, não se leva o tempo de uma hidroelétrica. Tá? Outros acham que não, que nós temos que construir essas grandes hidrelétricas como Belo Monte, né? Lá no Xingu, né? Jirau e Santo Antônio, como estamos já numa construção bem adiantada lá no Rio Madeira. Tá? Essas grandes obras na Bacia Amazônica. Bacia Amazônica hoje é a nossa fronteira energética, é para lá, né, que se direcionam os grandes projetos hidroelétricos. Só que aí vem a questão ambiental. Né? Os ambientalistas vão, né, lógico, defender sua bandeira em defesa da Amazônia contra esses grandes represamentos. Né? Aí outros falam, não, o Brasil tem que partir para as nucleares. Nuclear é o caminho. Nós temos praticamente domínio já dessa tecnologia e temos que partir para usinas 100% brasileiras. Não mais aquele projeto de Angra, né, que envolveu parcerias com americanos e Angra 2 e 3 que está em obra ainda, né, que é uma parceria com uma empresa alemã. Então hoje nós temos condições técnicas de construir nucleares brasileiras. Tem gente que defende isso. Tá? As nucleares, teoricamente, elas não poluem, elas são pequenas, elas geram muita energia, mas aí vem a discussão de um possível vazamento, o lixo. Tem toda uma discussão longa aí. Né? Outros vão defender a energia eólica, né? Outros vão criticar, falando que a energia eólica não vai fornecer de imediato a quantidade que precisamos. Né? Temos aí muita coisa para discutir, certo? Então pense nisso, o tema energia é importante. O Enem, né? Quando começou o Enem, já o tema energia começou a crescer no nosso... a partir do Enem, influenciando os demais vestibulares, e está todo ano aí como um tema crucial. Tá? Então, leiam essa matéria, leiam outras, né, tantas que aparecem por aí, e discussões em aula, corredores, fiquem com o e-mail, o blog, vamos ao longo do ano conversando sobre esse assunto, ok? Então, obrigado por acompanharem o primeiro programa do ano, da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Correa, não dou aula em todas as turmas, infelizmente, do curso, não há tempo para isso, mas temos essa ferramenta aí, ok? Prazer, então, poder falar com vocês. Tchau, até o próximo programa.